você é antenado na saúde, em suplementação, no mercado fitness ou no nicho de emagrecimento, ou até porque não, da hipertrofia, do ganho da massa magra, você já ouviu falar de Ora Pronobis. Hoje a gente vai desmascarar ou não este nutriente ou suplemento que você queira dizer aí que é. Então, antes de mais nada, like no vídeo, se inscreva no nosso canal Nutri Alex Santos, está crescendo mais um canal, graças a vocês. Então, vamos logo pro nosso vídeo. Ora Pronobis, é tão bom quanto dizem? Interrogação. Dá o papo. Sabe aquele mato que você arranca da calçada? Ou aquela erva daninha que insiste em crescer no seu jardim? Aquele mato que geralmente passa a gente aqui, ó. Tem R$2 aí? Não tenho, rapaz. E se eu limpar sua calçada? Sim, esse mato que ele tá falando, tá? Enquanto muitas pessoas jogavam essas plantas fora, cientistas brasileiros decidiram investigar suas propriedades e se surpreenderam. Nesse vídeo você vai conhecer os segredos da Ora Pronobis, uma das plantas alimentícias não convencionais mais estudadas do mundo. Você come Ora Pronobis? Já experimentou? Me conta aí nos comentários. Conta de uns aí pra tempos gente. pra cá, Ora Pronobis tem sido vista como um super alimento. Mas será que ele é tão bom quanto dizem por aí? Para descobrir, eu vou te contar a história de várias plantas, incluindo Ora Pronobis, que eram plantas deixadas de lado, mas pouco a pouco os cientistas viram que elas ajudariam até contra a falta de alimentos mundial. Essa é a história das punks. Com o aumento drástico da população nas últimas décadas, aumentou a demanda por alimentos. Mas, mais do que isso, era necessário encontrar alternativas que entregassem uma boa quantidade de nutrientes e que fossem mais sustentáveis. Uma forma inteligente de fazer isso é procurar por alimentos em locais não convencionais, onde ninguém procuraria comida. A ideia era encontrar plantas que tivessem valor nutricional, fossem seguras para consumo humano, mas que não fossem conhecidas pelo público como alimentos, nem mesmo produzidas em larga escala. Com o tempo e a crescente descoberta de plantas comestíveis, foi necessário criar um termo para esses novos alimentos. Em 2008, o biólogo e professor Valdeli Ferreira escolheu o nome punk, plantas alimentícias não convencionais. Hoje no Brasil existem mais de 3.000 espécies de punks que antes do termo ser criado seriam simplesmente classificadas como mato ou ervas daninhas. Enquanto os pesquisadores ainda estavam analisando o valor nutricional das punks, a gastronomia já começava a utilizar essas plantas como ingredientes exóticos para preparos. Um exemplo é a taioba, que faz parte da receita de purê da chefe Helena Rizzo. O chefe Alex Atala, dono de um dos restaurantes mais respeitados do mundo, também utiliza punks no menu há algum tempo, como o jambu, a beldroega e a Ora Pronobis. Andando pela rua, talvez você já tenha visto essas plantas. E o mais incrível é que esses ingredientes de restaurantes chiques são na verdade plantas brasileiras muito fáceis de cultivar em casa, que por muito tempo ninguém nem sabia que podia comer. Ok, mas vale a pena mesmo comer punks como Ora Pronobis? Quais são os benefícios gerais delas? Não só pode comer como deve. Lembra que eu falei que os cientistas estavam analisando a informação nutricional para procurar benefícios do consumo dessas plantas? Pois bem, procuraram e acharam. O primeiro nutriente encontrado em praticamente todas as punks, incluindo Ora Pronobis, são as fibras. Fibras são tipos de carboidratos de plantas que não são digeridos nem absorvidos por nós. Elas passam direto pelo intestino. Mas mesmo sem fornecer energia, elas ajudam a desacelerar a digestão, se ligando nos alimentos, melhorando a absorção de nutrientes e prolongando a saciedade. As fibras fazem você demorar mais para sentir fome depois de comer e, além disso, elas reduzem o risco de doenças cardiovasculares, porque diminuem a absorção de colesterol da dieta. Hortaliças convencionais como o alface costumam ter cerca de 2 gramas de fibras para cada 100 gramas de alimento. A Ora Pronobis, que nem é conhecida por ter tantas fibras assim, tem 3,8 gramas, mas outras punks têm quantidades bem maiores. O jambu, por exemplo, tem mais de 6 gramas de fibras em 100 gramas de alimento, e o peixinho, que na verdade não é um peixe, é uma planta, pode até ter 13 gramas de fibras por 100 gramas de alimento. As punks também têm diversos tipos de vitaminas e minerais. A Ora Pronobis se destaca pelo cálcio, importante para a saúde dos ossos e músculos, com pelo menos 269 miligramas para cada 100 gramas de alimento. Isso é o dobro da couve, pessoal, que é conhecida por ter muitos minerais. A Ora Pronobis também é fonte de manganês, mineral importante para a formação de ossos e que atua em várias reações do metabolismo de carboidratos, proteínas e colesterol. A Ora Pronobis tem pelo menos 7,3 miligramas de manganês para cada 100 gramas de alimento. Alface, agrião, repolho e rúcula dificilmente alcançam 1 miligrama, 7 vezes menos. E a cada dia, mais compostos bioativos, substâncias capazes de gerar respostas biológicas, são identificados. Se você está esperto e maratona este canal aqui, você já deve estar pensando, Alex, tá, mas um vídeo atrás aí você falou do alface, que o excesso de manganês pode dar ruim no intestino, pode dar sonolência. Sim, senhor. Então o excesso também do manganês dessa Ora Pronobis também pode dar ruim. O excesso, beleza? Não é que você comeu já vai dar ruim. E depende de cada pessoa. Eu vou deixar esse vídeo em algum lugar aqui. Não seja preguiçoso. Vai aparecer aí no final do vídeo. Espera que daí depois você vê, se você já não viu.
nessas plantas. No caso das punks e do Ora Pronobis, os compostos bioativos são importantes para manter a saúde da microbiota intestinal, além de terem ação antioxidante. Até aí tudo legal. De fato, vale a pena utilizar esses alimentos não convencionais para enriquecer a alimentação. Mas essa punk aí, chamada Ora Pronobis, essa chamou a atenção da mídia por ser uma ótima fonte de proteína. Ela é inclusive, pessoal, chamada de bife dos pobres, um nome um tanto quanto desagradável para a situação de falta de alimentos e inflação que a gente vive no país, né? Mas e aí? É fato que o Ora Pronobis é uma fonte de proteína ou tá bom demais para ser verdade? Proteínas são nutrientes essenciais na alimentação. Elas contribuem para manter a saúde muscular, elasticidade da pele, transporte de nutrientes e formação de moléculas importantes para o sistema imune, como os anticorpos. Um consumo baixo de proteínas na alimentação pode causar perda de massa magra e aumento do risco de infecções. Por isso, qualquer alimento que forneça uma boa quantidade de proteína, sem muita gordura e carboidratos, vai ter destaque. É aí que entra o Ora Pronobis, que no latim significa ora por nós. Ela é uma planta da espécie Pereschia aculeata, muito comum na região sudeste do Brasil. Análises do conteúdo da Ora Pronobis mostraram que cerca de 20% da planta é proteína. Ou seja, 100 gramas de Ora Pronobis pode ter até 20 gramas de proteína. Isso é 3 vezes mais do que a quantidade de proteína de leguminosas como feijão. Mas tem um detalhe nesse número que pouca gente te conta. Quando a informação de que a Ora Pronobis tinha um teor proteico diferenciado, maior do que as outras plantas, muitas pessoas passaram a indicar essa planta como substituta para outras fontes de proteína na alimentação. E por mais que seja empolgante encontrar mais uma fonte de proteína vegetal, a gente precisa tomar cuidado com substituições. O primeiro cuidado é que a informação bombástica de que em 100 gramas de Ora Pronobis pode ter até 20 gramas de proteína é incompleta. Essa frase faz a gente pensar que se eu pegar 100 gramas de Ora Pronobis no meu jardim e refogar, eu vou estar consumindo 20 gramas de proteína. É ou não é? Me conta aí embaixo se você também entende isso. O problema é que... Conta aí. Com certeza você pensou, né? Ah, então vou virar vegetariano, Ora Pronobiano e não sei o que. Aí, ó. que esse teor de proteína é dosado no peso seco da planta. Calma que eu te explico. Até agora, todas aquelas quantidades de cálcio, manganês e fibras que eu falei foram no peso úmido, na planta in natura, a planta fresca. É literalmente o peso da planta se eu tivesse tirado ela do quintal e colocado na panela. Mas o peso seco, esse que tá falando 20 gramas de proteína em cada 100 gramas de peso seco de planta, é o peso depois da planta passar por secagens a altas temperaturas. Esse procedimento desidrata a planta, tira toda a água dela, mas mantém os nutrientes naquela folhinha seca que sobrou. Como a água foi embora, a folhinha pesa muito menos. Mas como os nutrientes ficaram, ela proporcionalmente tem muito mais nutrientes a cada 100 gramas de alimento. Então, fazendo uma análise do peso úmido, como foi feito anteriormente, e poucas pessoas na mídia falam isso, no caso, se você pegar a Ora Pronobis do seu jardim, em 100 gramas dela vai ter cerca de 2 gramas de proteína. É pouca coisa. Além disso, tem um dado aí que ninguém fala, né, que 100 gramas de folhas é muita coisa, é muito volume de comida. Pra você ter ideia, 100 gramas de folhas é o equivalente a você juntar as folhas de quase 5 pés de alface pra você obter 2 gramas de proteína. Eu acho que ninguém vai conseguir fazer isso, né? Enquanto isso, uma concha de feijão tem 5 gramas de proteína. É mais fácil comer feijão, né? E mesmo que você compre Ora Pronobis em pó, ainda assim é difícil conseguir quantidades altas de proteína. Em 2 colheres de sopa, nós temos cerca de 2 gramas de proteína. Para consumir os prometidos 20 gramas de proteína, você teria que consumir 100 gramas de Ora Pronobis em pó, ou seja, quase uma xícara. Haja grana para isso. Não me entenda mal, Ora Pronobis é saudável e é uma excelente fonte de proteína vegana, mas para você conseguir a quantidade de proteína adequada para se manter de pé, você vai ter que comer tanto Ora Pronobis que nem o supermercado do seu bairro vai dar conta. E aí, galera? E aí, você que já é vegetariano e vegano, que já veio me falar aqui. Aí, tá vendo? Então vou trocar carne por Ora Pronobis. Entendeu que não é assim, né? Mas imaginando que você consiga comer Ora Pronobis em uma boa quantidade na sua dieta aí, ainda tem uma outra coisa que você também precisa ter cuidado, que é com relação à qualidade da proteína que ela oferece, e eu já vou te contar o que isso significa. Mas você tá vendo como que a internet está recheada de informações erradas sobre a alimentação? Aqui no Olá Ciência a gente tem contando informação que tá nessa situação, que eu e a Marina, como objetivo, te nutrir com conhecimento para proteínas, gorduras, principais fontes, feliz com o resultado, porque você as promessas. Então entra no link da descrição ou porque tá baratinho, mas o valor vai subir em breve, beleza? E bora entender um último detalhe sobre o Ora Pronobis. Na verdade, é um problema da maioria das proteínas de origem vegetal, que é a baixa qualidade. Cada proteína fornece aminoácidos, que são pedaços menores de proteína. Esses aminoácidos podem ser classificados como essenciais e não essenciais. Os essenciais são aqueles que a gente consegue da alimentação, pessoal, porque o nosso corpo não consegue produzir sozinho. Tá aí o nome essenciais. Já os não essenciais, como o nome diz, são os que o nosso corpo produz e que dificilmente vai dar problema se você consumir pouco deles. Acontece que as proteínas de origem animal, elas têm todos os aminoácidos na sua composição em quantidade suficiente, tanto os essenciais quanto os não essenciais. Mas as proteínas de origem vegetal, elas têm uma quantidade mais baixa de alguns aminoácidos essenciais. No caso do Ora Pronobis, apesar dele ter um teor bom de proteínas, um peso seco, tem quantidades baixas de metionina, um aminoácido essencial. Ou seja, mesmo se você for o papai do Ora Pronobis e comer quilos da planta por dia, você ainda vai precisar equilibrar com outras fontes de proteína na alimentação. Usar punks na alimentação é sim uma forma legal de você melhorar o seu consumo de fibras, vitaminas e minerais. Mas não ache que só consumir punk vai ser suficiente para proteínas. Você vai ter que seguir consumindo outras fontes desses nutrientes, especialmente se você for vegetariano. No caso do Ora Pronobis, essa com certeza pode ser um futuro alvo de empresas que isolam proteínas de plantas. Mas por enquanto, ela está bem longe de ser um bife em formato de planta. E você, já consumiu algum tipo de punk? Me conta aqui nos comentários. É isso aí, cara. Então, ó,
bom vídeo, ele é top, cara. O Olá Ciência, para quem não está inscrito ali, se inscreva. Para quem não está inscrito no meu canal, faz favor também, mas ele dificilmente desaponta. Tem uns ou outros pontos que ele e eu não falamos a mesma língua, mas a maioria das coisas que ele traz, ele é muito inteligente, é muito estudo. E aí a gente tem o desmascaramento do Ora Pro Nobis, que é aquelas pessoas que falam que você vai ter mais fertilidade, vai aumentar a proteína, vai gerar massa magra. Calma, calma, calma. Então você entendeu, mais um vídeo que vai fazer você evitar de cair nessas pegadinhas aí de suplemento, de acompanhamento e receita milagrosa. Combinado? Comenta aqui embaixo então se você já faz o uso de Ora Pro Nobis, se você já viu isso aí, se foi novidade. Vou deixar o link abaixo aqui também na minha consultoria esportiva, dieta e treino especificamente para você. Clica aí que você já vai ter 20% de desconto, o resto é com a gente, beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal Juízo e até o próximo vídeo aqui com o Nutri Alex Santos.